Bolsa em crise, muitas empresas caindo, algumas ações caindo 70%, 80%, até 90%. Vale a pena comprar alguma delas? Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruce Barbosa, para quem não me conhece, eu sou sócio fundador da Nord Research e vocês viram o último vídeo da semana passada? Ficou super legal, deem uma olhada e após muitos pedidos, hoje eu voltei para falar de mais 5 empresas que despencaram na bolsa nos últimos tempos. Não só nos últimos 12 meses, mas assim, da máxima à mínima caíram coisa de 70%, 80%, 90%. Algumas coisas boas, algumas coisas muito ruins. Mas antes de começar, já se inscreva no canal, ligue o sininho e dê seu like que eu volto aqui sempre com novas análises para vocês. Então vamos lá, hoje vamos falar de Magazine Luiza, BRF, Cogna, IRB e Nubank. Mas antes de começar, vamos a alguns vieses das pessoas. Primeira coisa interessante de falar é, quando a empresa cai 10%, ela precisa voltar 11% para voltar àquele mesmo patamar. Quando a empresa cai 90%, ela precisa voltar 900%. Então muita gente fala, nossa, eu vou comprar as coisas que mais caíram, porque se ela voltar ao mesmo patamar de antes, ou o mesmo patamar anterior, ela vai subir muito. Mas não é sempre assim que acontece, né? Obviamente as empresas negociam em cima dos seus resultados, as cotações seguem os resultados a longo prazo. Então assim, antes de simplesmente apostar se uma empresa vai subir de volta depois de uma queda, olhe os resultados da empresa. E é justamente sobre isso que a gente vai comentar aqui hoje. Vamos lá, Magazine Luiza. Quem que é a Magazine Luiza? Você já conhece a Magalu famosa, é uma empresa de varejo online, então ela tem lojas e também tem online, e a grande vantagem competitiva dela, segundo eles mesmos, é o Omnichannel, né? Juntar as duas coisas. Aqui vemos claramente como as cotações seguem os resultados. Então a Magazine Luiza teve uma disparada aí desde 2006, mais ou menos, na crise da Dilma, né? A empresa simplesmente disparou, seus resultados foram muito bem até meados de 2021. Pós-pandemia, obviamente, as pessoas compraram muito mais online durante a pandemia do que antes, e dali em diante os resultados caíram e também as ações caíram. Dá para ver bem claramente aí no gráfico como as cotações seguem os resultados a longo prazo. Magazine Luiza das máximas caiu inacreditáveis 89%, então quase 90%. Por quê? Basicamente porque a margem EBITDA dela caiu. Ela tinha uma margem EBITDA super alta e cresceu bastante durante a pandemia, mas essa margem caiu. O que é queda de margem? Basicamente a empresa pode vender a mesma coisa, ou talvez um pouco mais, ou talvez um pouco menos, mas ela ganha menos dinheiro vendendo aquilo. Então o que aconteceu? O seu EBITDA caiu. Como a gente viu no outro slide, o EBITDA dela caiu. Então como que a gente chegou nesse gráfico aqui? Nord Fundamentos, então é só você acessar www.fundamentos.nordresearch.com.br, você tem acesso ao mesmo gráfico. A gente colocou aqui período máximo, que ele vem com período de 1 ano, e clicamos no EBITDA da empresa que está aqui, ó, para a gente acompanhar como foi o EBITDA histórico da companhia, para explicar como foram os resultados da companhia nos últimos anos. Por que a margem deles caiu tanto? Basicamente, na pandemia eles foram beneficiados, como eu já falei, por mais gente comprando no online, né? Só que a competição desse setor é muito forte, né? Dentro desse próprio setor tem Via Varejo, ou Via, né, que a gente comentou na semana passada, inclusive, tem Americanas, tem Mercado Livre, tem Amazon, tem Shopee, tem AliExpress. Então, assim, muita gente disputando consumidor online. Isso fez com que a margem da empresa fosse impactada, a margem dela caísse bastante até, inclusive a gente tem uma perspectiva de PIB, né, de crescimento econômico pior agora, já que a inflação está super alta também, então esses caras vão ter dificuldade de repassar preços. Tudo isso causa uma queda da margem, então simplesmente as ações estão seguindo os resultados. O Ragazzi gosta bastante de Magazine Luiza e conversando com ele, ele me falou, cara, Magazine Luiza é um negócio interessante, tem vantagens competitivas, mas esse não é um momento oportuno para entrar nos papéis. Justamente por causa disso, a gente vai ter custos subindo forte com a inflação alta, então esses vão ter dificuldade de repassar preços. Com o PIB mais fraco, então assim, a competição nesse setor vai ser ainda maior, então agora não é o momento, mas estamos de olho. A gente comenta aqui para vocês quando será a hora de comprar Magazine Luiza, não é agora. Segunda empresa, BRF. BRF é basicamente a Sadia com um nome diferente, né? Então compraram a Sadia, que quase faliu com operações, digamos assim, duvidosas no mercado financeiro, né? Não duvidosas, mas assim, arriscadas demais. A empresa ganhava mais dinheiro negociando dólar do que vendendo frango, né? A BRF é a nova empresa depois disso. Ela foi comprada por um fundo de investimento lá em meados de 2013, 2014, que tentou fazer uma reviravolta na empresa que não deu certo. Então dá para ver exatamente aqui no gráfico de
cotações contra resultados, como os resultados subindo nessa época justamente que o fundo tinha o controle da empresa, mas depois analisando com mais calma dá para ver que simplesmente foi o trigo mais barato, né? E aí o trigo encareceu, os resultados caíram, as cotações caíram, né? Mesmo com os resultados tendo sido revertidos mais recentemente. Mas por que os resultados subiram e as cotações ainda estão lá embaixo? Em azul aqui você tem o EBITDA da empresa, né? Então os resultados, em branco você tem as cotações da empresa. Basicamente porque o preço do trigo está super alto e o mercado já imagina que os próximos resultados da BRF sejam piores, porque a BRF vende muito frango. O frango é basicamente um milho que anda, então você dá milho para o frango cresce, né? E você vende ele mais caro. E justamente por isso que o mercado já precifica uma queda de resultados de BRF, mesmo que não tenham acontecido ainda. Então vamos lá, BRF caiu 80% ou inacreditáveis 80% desde as máximas, mesmo com os resultados de lado. Dá para ver aqui no gráfico de EBITDA, de BRF, que os resultados dela não estão tão ruins assim. Então por que as ações caíram? Basicamente elas foram reprecificadas nessa época de frango gordo, né? Nessa época de otimismo com as ações foram reprecificadas para um EV/EBITDA bem mais alto, quer dizer, um preço, você pagava bem mais alto pelos resultados da empresa e hoje ela negocia um EV/EBITDA bem mais tranquilo. Dá para ver aqui na tabela, vou mostrar para vocês o EV/EBITDA de BRF a 6 vezes EBITDA. 6 vezes EBITDA é um preço, entre aspas, barato, mas será que a empresa vai crescer? Provavelmente não. Como eu já falei para vocês, o preço do trigo ou o preço do milho, né? Vai fazer as ações caírem provavelmente nos próximos meses ou nos próximos trimestres. O milho está, assim como as outras commodities, né, está em uma máxima histórica, então a BRF vai ter um custo muito mais alto e provavelmente vai ter dificuldade de repassar esse custo para o seu consumidor, né, principalmente com a economia pior e tudo mais. Então imaginamos que os resultados da BRF vão cair e é justamente isso que o mercado precifica hoje. Então assim, BRF é uma boa empresa? Não sei, é uma empresa de margem mais baixa, uma empresa que depende de economia, é uma empresa que tem o custo dolarizado, né? O custo dela é o milho, que é dolarizado, é uma commodity, então é um pouco complicado pensando a longo prazo. Ela está sim barata. Agora, se vale a pena não comprar, você precisa acertar o ciclo do milho, né? Acertar o ciclo da empresa e pegar ela em um momento em que as ações estejam baratas e o milho esteja barato, porque os resultados dela vão crescer. Não é esse momento agora, então também não recomendamos a compra de BRF neste momento. Vamos à terceira empresa, Cogna. Quem é Cogna? Cogna é a antiga Croton, né? Uma empresa de educação que surfou sozinho o EAD durante muito tempo, o ensino à distância, e depois o MEC liberou esse método de educação para as outras empresas. Então a empresa tinha um resultado bastante forte lá em cima, né? Dá pra gente ver aqui no gráfico. E durante a pandemia, aí ele parou de crescer, justamente com o aumento da competição, né? Quando o MEC liberou o EAD para as outras empresas. E durante a pandemia ela teve um momento bastante difícil, justamente porque as pessoas ou pararam de estudar ou migraram para o EAD, né? O EAD tem um ticket menor e acabou que os resultados da empresa caíram bastante. Na verdade, a gente vai mostrar, a receita não caiu muito, foi mais a margem que caiu e hoje ela está em recuperação. Vale a pena comprar Cogna? Na minha humilde opinião, ainda não. Por quê? Aqui dá para ver claramente como a receita deles está estável há bastante tempo, né? Então o problema não vem daí. As ações caíram 83% desde a máxima, o que é bastante interessante. Mas, olhando já a recuperação dos números, e os números já tendo recuperado para mais ou menos um EBITDA de 1 bilhão de reais, né? É mais ou menos a metade do EBITDA de 2 bi que ela deu na máxima, o mercado já precifica isso. Como que eu sei? É fácil, é só olhar aonde a empresa negocia hoje. Hoje Cogna negocia a 11 vezes EBITDA, então 11 vezes EBITDA não é um preço barato, quer dizer, o mercado já imagina que a empresa vai ter um EBITDA crescente nos próximos trimestres, então deve sair, sei lá, de 1 bi para 2 bi. Se o EBITDA sai de 1 bi para 2 bi e o preço da empresa fica parado, provavelmente ela vai negociar a um EV/EBITDA de mais ou menos 5,5 vezes, vai um pouquinho mais. Então o mercado já precifica essa recuperação. Vale a pena comprar uma empresa quando o mercado já precifica uma recuperação que ainda não aconteceu? Na minha humilde opinião, não. Então não achamos que é bastante interessante comprar Cogna agora. Também é uma empresa que depende bastante de economia, na verdade ela depende do emprego, porque a pessoa vai fazer faculdade ou ela consegue pagar a faculdade justamente quando ela tem um emprego.
Sem emprego ou com desemprego bastante alto, é improvável que ela tenha um grande crescimento, então preferimos ficar de fora nesse momento. E vamos à quarta empresa, IRB. Quem é IRB? IRB é uma empresa que ficou super famosa com a pessoa física, né, depois das quedas violentas que ela teve após que a fraude que aconteceu na empresa ficou clara. Inclusive o CFO, o CEO da empresa deixaram vazar para o mercado que o Warren Buffett estaria comprando as ações. O próprio Warren Buffett veio ao público falar que não comprou, não compraria e nunca compraria basicamente as ações. Os resultados da empresa também caíram, porque basicamente essa grande alta das ações foram causadas por resultados muito maiores do que o mercado imaginavam ser reais. E aí um fundo que chama Esquadra criou a carta que ficou famosa, né, de mais de 100 páginas, dizendo como a empresa estava fraudando o seu balanço. Isso ficou público, demitiram o CEO e o CFO, as ações caíram, os resultados também caíram e hoje ele está em reestruturação com resultados, digamos, melhorando na margem. Estamos de olho. Então, no segundo slide, IRB caiu inacreditáveis 94% desde as máximas, uma queda muito forte, só que ela foi vítima de fraude. Então, assim, os resultados que ela tinha antes não podem ser, digamos, olhados para frente, porque não são resultados reais. Então, esse resultado que ela dava aqui não era real. O resultado real dela é muito mais próximo do que ela está dando hoje. Então, por que ela está dando prejuízo? Porque seguros é um negócio de ciclo longo. Você dá um seguro e você precisa guardar um certo capital para que você cubra aquele seguro caso ocorra algum sinistro no futuro. Muitos seguros foram dados lá atrás na empresa sem que a empresa tenha deixado esse colchão de capital. Então agora eles estão fazendo justamente isso. Essa é a reestruturação que eles estão fazendo na empresa. Guardando mais capital justamente para ter um colchão maior se esses seguros que eles deram der algum sinistro. Então eles ainda estão dando prejuízo, a empresa ainda está em reestruturação, só que hoje não dá para olhar o preço-lucro dela, né? Obviamente, seguradora não tem EBITDA, então nas seguradoras e nos bancos a gente precisa olhar lucros. Por quê? Porque o EBITDA tira o I, né? O interest, I é os juros, né? Se você olhar EBITDA em português é lagida, o J é juros. Então, o EBITDA tira os juros da conta, só que as seguradoras ganham muito dinheiro com os juros, justamente emprestando o dinheiro que eles recebem do segurador, né? Então, quando você faz um seguro, você basicamente paga antes para pegar seu dinheiro depois, caso você, sei lá, bata o carro. Então, as seguradoras ficam com esse dinheiro investido, né? Eles investem esse dinheiro e ganham juros em cima. Por isso que você não pode olhar a EBITDA da seguradora, você tem que olhar os lucros. Então, assim, IRB é barata? Na verdade, não. Olhando aqui nesse gráfico, que ficou um pouquinho pequeno, então vou dar um zoom para vocês. Olhando como a empresa não tem lucros hoje, ela ainda está dando prejuízo, a gente não consegue olhar preço-lucro, a gente pode olhar preço sobre patrimônio. Por que faz sentido olhar preço sobre patrimônio de seguradoras? Porque as seguradoras precisam guardar esse patrimônio para conseguir pagar os sinistros caso eles ocorram no futuro. Então é uma boa forma de analisar as seguradoras. Não sempre, mas quando ela está dando prejuízo, a gente não tem outra forma de analisar, né? Então a gente, avaliando o price to book, né, o preço sobre patrimônio das seguradoras, dá para ver que IRB negociando a 0,9 vezes patrimônio não é um negócio tão barato. Por exemplo, Sul América, que não teve nenhum problema, negocia 1,18, Porto Seguro, que é uma ótima empresa, negocia 1,28. Então assim, será que IRB já é barato o suficiente para você não apostar, né? Mas para você ter uma visibilidade que essa reestruturação que ela está fazendo vai dar certo e vale a pena o risco? Eu acho que ainda não. Eu acho que as ações ainda não são baratas o suficiente para que a gente invista nas empresas pensando que a reestruturação vai dar certo. Hoje em dia eu preferiria muito mais investir, por exemplo, em Porto Seguro ou em Sul América, apesar de também achar que tem coisa melhor na bolsa. Então também não recomendamos as duas. Então assim, IRB pode ser uma empresa interessante no futuro? Pode. Mas primeiro a gente tem que ver como essa reestruturação deles vai funcionar. Os próprios Warren Buffett e Charlie Munger comentam bastante. Reestruturações em empresas são muito mais difíceis do que o pessoal da Faria Lima ou o pessoal do mercado financeiro gostaria de acreditar. Então é um negócio muito mais complexo reformular um negócio de uma empresa do que o mercado nos mostra. Então, assim, a gente não gosta de correr risco de reestruturação e achamos que é um risco alto, precisa ser muito bem analisado e acho que aqui é o caso. Estamos de olho, pode ser que seja um bom negócio no futuro, mas ainda não.
Cogna e IRB, duas das ações que ficaram super famosas nos últimos meses para pessoa física. Você comprou? O que você acha? Acha que vale a pena comprar agora? Já tem na carteira? Acha que vale a pena aumentar agora que as ações caíram ainda mais? Comenta aqui que eu quero saber. E vamos lá, finalmente, a quinta empresa, Nubank. As ações ficaram super famosas durante seu IPO, ficaram assim na boca do povo, nos jornais todos os dias, muita gente falando que estavam caras, muita gente falando que estavam baratas, mas simplesmente despencaram desde que saiu seu IPO, né? Desde que começaram a negociar no mercado, que é essa linha branca que eu mostro aqui para vocês. Ao mesmo tempo, a empresa não deu lucro. A empresa deu lucro num trimestre ou outro, mas assim, em 12 meses ela ainda não conseguiu mostrar um lucro para o mercado. Vale a pena comprar Nubank? Vamos lá. Nubank, como é um IPO bastante recente, a gente não tem muito dado aberto que a gente consiga pegar nas nossas plataformas, né? E como ela negocia nos Estados Unidos, a gente não tem os números dela no Fundamentos, né? No Norte Fundamentos. Então, eu peguei aqui os dados do Bloomberg. Nubank já caiu 71% desde seu IPO, desde a máxima que ela bateu depois do IPO, né? Ela fez o IPO e subiu bem. E depois, simplesmente despencou, né? Então assim, Nubank é um negócio promissor a longo prazo? Nubank é um negócio interessante para se comprar agora? Assim, de novo, assim como o IRB, Nubank dá prejuízo. Então a gente não consegue olhar preço-lucro, a gente não consegue olhar quanto a gente paga pelos lucros da empresa. A gente precisa olhar quanto a gente paga pelo patrimônio. E da mesma forma que seguradoras, os bancos precisam também guardar patrimônio quando eles emprestam dinheiro. Então é bastante interessante olhar os bancos em preço sobre patrimônio. Da mesma forma que a gente olhou o IRB, a gente pode olhar Nubank. E aqui a gente tem Nubank, que negocia hoje a 2,5 vezes patrimônio mais ou menos. A gente tem o BTG, que negocia a 2,13 vezes em amarelo aqui. A gente tem Itaú e Bradesco negociando a mais ou menos 1,5 vezes. E a gente tem aqui, eu fiquei até surpreso, chamei o Ragazzi para discutir com ele e fiquei surpreso. Banco Inter negocia abaixo de 1 vez patrimônio, negocia 0,996 vezes patrimônio. Então assim, vale a pena comprar no Nubank? Na minha humilde opinião, não, porque ele ainda é muito mais caro que, por exemplo, o Banco Inter, que negocia a um preço, na minha humilde opinião, bem barato, comparando com os grandes bancos, né? Pensando que o Banco Inter ainda é um banco ainda em crescimento, que ainda vai começar a ter uma lucratividade maior. Provavelmente tem um custo muito menor que os grandes bancos, né? Porque o legado deles é muito menor, o legado deles tem um custo muito menor, não tem agências, não tem caixa e tudo mais. Então assim, Banco Inter, como a gente comentou na semana passada, parece muito mais interessante e ao mesmo tempo Nubank parece muito mais desinteressante. Outros problemas de Nubank, muitas promessas no IPO, então essa queda de 71%, justamente, imagino, foram causadas por gente que entrou no IPO sem saber o que estava comprando, mas também por muitas promessas que o banco fez no IPO e não conseguiu entregar ainda. Outro problema do banco que o pessoal comenta bastante, crédito. Dar crédito no Brasil, emprestar dinheiro no Brasil é super desafiador. E o Nubank, um dos grandes pilares de crescimento do Nubank é justamente o crédito, é justamente emprestar dinheiro. Só que a gente viu, por exemplo, uma Stone tendo problemas com crédito, a gente vê recorrentemente várias fintechs tendo problema tentando emprestar dinheiro. Então assim, é um desafio, a gente precisa primeiro ver sinais de que a empresa está conseguindo fazer isso para ter alguma visibilidade sobre os resultados futuros da empresa. Além disso, a economia brasileira pior é obviamente mais prejudicial também aos bancos. E tem outra coisa, que é a terceira coisa, que é a Daniele, que fez um relatório sobre o Nubank maravilhoso, ficou assim, irada. A remuneração da diretoria do Nubank parece muito acima do que seria razoável. 8 diretores ganharam 800 milhões de reais, enquanto 45 diretores do Itaú receberam apenas 440 milhões de reais. Então assim, se você for comparar o tamanho do banco, a lucratividade do banco e até o momento do banco, assim, é simplesmente inacreditável que o Nubank esteja remunerando a sua diretoria tanto dinheiro assim. É um negócio que, claro, precisa ser avaliado muito no detalhe, mas assim, os sinais não são muito positivos. A gente não gosta de Nubank. Nesse caso, a gente prefere Banco Inter. Eu, pessoalmente, não gosto de nenhum dos dois. O Ragazzi prefere muito mais Banco Inter. Quer saber mais sobre essas 5 empresas? Aqui embaixo tem um relatório completinho sobre as 5, muito mais detalhado, sobre como são os resultados das empresas, se vale a pena, se não vale a pena, dê uma olhada, você vai gostar. Então vamos lá, espero que tenham gostado da análise de mais 5 ações, algumas das que mais caíram no mercado, algumas muito populares com a pessoa física, mas pessoal, lembre-se sempre, a longo prazo as cotações seguem os resultados. Então sempre que forem comprar uma empresa, olhem os resultados, tenham confiança nos resultados a longo prazo. É isso aí, um grande abraço, tchau, tchau.